Amém. Que Jesus Cristo abençoe a nossa noite de estudo e nos dê o discernimento da inteligência e da moralidade para tornar a prática aquilo que foi aprendido. Que assim seja. Graças a Deus. Aqui, pessoal, a gente pode deixar só lá de lado dentro? Vamos. Cadê o conto? Esse ar aqui vem direto do sentimento. Como é que é? É um tamanho. Nós vamos começar o capítulo 4. Primeira parte, capítulo 4 dos sistemas do livro dos médicos. No livro que está na mão na frente, quando você faz uma coisa. O último estudo foi em novembro. Tem uma data escrita, 26 de 10 de 2023. 6 de 10? Está 30 do 11. Então vai ter que passar aqui e deu só esse aqui no estudo. O último estudo foi em novembro. Dezembro de um pé. Eu não fiz também. 15 dias mal. Boa noite. Boa. Boa noite, André. Boa. Está encarnado ou desencarnado? Eu achei que não ia desenganar. Achei que essa não ia passar, não. Mas graças a Deus. Foi dessa vez. Muito bem. Foi bem. Todo dia eu falei, Boa noite, boa noite. Boa noite. graças a Deus. Boa noite, Ney. Boa noite, tudo bom? Não Não. Aí, Maquinão. Tudo bom, graças a Deus. E a vida do convite ali, pô, Sérgio. Cara, Vamos ver se ele Quem lê? Mas... ainda não. Deus, mano. E dos médios, ó, primeira parte, capítulo 4 dos sistemas. Item 50. Sistema da alma material. Consiste apenas numa opinião particular sobre a natureza íntima da alma. Segundo esta opinião, a alma e o perispírito não seriam distintos um do outro. Ou melhor, o perispírito seria a própria alma e a se depurar por meio de diversas transmigrações, como o álcool se depura, por meio de diversas destilações, ao passo que a doutrina espírita considera perispírito simplesmente como um envoltório fluídico da alma ou do espírito. Sendo matéria, o perispírito, se bem que é muito etérea, a alma seria de uma natureza material, mais ou menos essencial, de acordo com o grau de purificação. Este sistema não infirma qualquer dos princípios fundamentais da doutrina espírita, pois que nada altera com relação ao destino da alma. As condições de sua felicidade futura são as mesmas, formando a alma e o perispírito um todo. Sob a denominação de espírito, como o germe e o perisperma o formam sob a de fruto. Toda a questão se reduz a considerar homogêneo o todo, em vez de considerá-lo formado de duas partes distintas. Junto? Ele está tentando falar qual ainda. Tá chamando ali. Quem? Saiu. Ele saiu? Ele saiu? Saiu. Ele Não, a rapaz de blusa vermelha. Se não me responder, ele assim como O Yuri. Yuri. Grandão. Ele tá com uma não. Eu só vi vai, ele pode ter errado, eu só vi. Não, ele saiu. Ah, Ele foi embora. Saiu. julgamos, entretanto, na obrigação de dizer algumas palavras acerca dos fundamentos em que repousa a opinião
os que consideram distintos a alma e o perispírito. Ela se baseia no ensino dos espíritos, que nunca divergiram a esse respeito. Referimos-nos aos esclarecidos, portanto, entre os espíritos em geral. Muitos há que não sabem mais, que sabem mesmo menos do que os homens, ao passo que a teoria contrária é de concepção humana. Não inventamos nem imaginamos o perispírito para explicar os fenômenos. Sua existência nos foi revelada pelos espíritos, e a experiência nos confirmou. Apoia-se também no estudo das sensações dos espíritos e, sobretudo, no fenômeno das aparições tangíveis. Fenômeno que, de conformidade com a opinião que estamos apreciando, implicaria na solidificação ou desagregação das partes constitutivas da alma e, depois, a sua desorganização. Então, deixa eu só perguntar. Quando o espírito, então, ele é individual. O perispírito é particular. Cada um tem aqui, a gente vai aprimorando ele. Quando a gente... ele vai desintegrar, quando a gente passar com o astral, ele vai desintegrar e unir, porque eu entendo assim, que são três, eu entendi assim, o corpo, o perispírito e o espírito. O espírito precisa do perispírito chegar no corpo, não é isso? Então, quando lá no astral, ele também precisa do perispírito para poder voltar, não é isso que fala? O perispírito é como se fosse uma roupa. Uma roupa. Então, quando a gente passa para o astral, ainda continua o espírito e o espírito. Aquilo que a gente vê na imagem do espírito é o perispírito que a gente vê. Porque o espírito em si ele é uma chama, ele não tem forma. Não. Da forma é o perispírito. Na verdade, o espírito nunca prescindirá do perispírito, sempre existiu o perispírito. Porque o perispírito é um arquivo das experiências, das emoções. Tipo a matéria, o perispírito continua. Ele só vai ficando, cada vez que o espírito vai evoluindo, esse perispírito vai se tornando mais sutil. A tal ponto, conforme os espíritos falam, de se confundir o perispírito com o espírito, mas o que não significa que não tenha o perispírito. É algo que a gente não tem nem como conceber como é que isso funciona hoje. E a gente muda de roupagem, mas o perispírito nosso é o nosso aqui. Mas cada planeta tem o seu perispírito. O perispírito é formado pelos Cada elementos. planeta tem o seu elemento, cada espírito que vai influenciar numa experiência material, o perispírito vai se formar do elemento que é A constituição da nossa carne, não é? A base de carbono. Então, o perispírito, como eles têm material, ele tem moléculas também. Se a base fosse hélio, por exemplo, o perispírito seria diferente. Seria é muito semelhante a tecnologia da informática ajuda bastante a gente entender esse processo. Né? Então, assim, lá dos idos de 1980, né, o computador, o lugar onde armazenava a memória, o computador, eram verdadeiros móveis, né, salas com móveis gigantescos que eram armazenados. ENIAC, 3 andares. Hein? O ENIAC ocupava 3 andares. Esses móveis não têm a capacidade que um chipzinho tem hoje de armazenamento. Então, assim, Isso é aperfeiçoando. Exatamente. Num chipzinho desse de 1 terabyte, cabem 1 zilhão de disquetes. E é a mesma coisa. O perispírito de espíritos elevadíssimos, ele é extremamente sutil, mas ele contém infinitamente mais conteúdo
do que o perispírito grosseiro da coração. Nossa. Ainda que esses espíritos sejam vivemos na impulsão, nesse conhecimento, todo espírito evoluído ou todo espírito evoluído é necessariamente o espírito mais velho. Letícia, eu não entendo assim. Isso é uma situação muito complexa. Por quê? Porque a gente não pode fazer generalizações. Entendeu? Então, assim, a nível de vivência, o espírito evoluído ele é um espírito de vivência mais complexa. Mas dizer que essa experiência mais complexa levou mais tempo é cada caso um caso. Por quê? Porque o espírito, a gente vem com livre-arbítrio. Se o espírito ele não se fica preso por 1 trilhão de encarnações na maldade, no erro e etc., ele vai andar mais rápido do que o espírito que fica ali renitente no mal e reencarna 500 vezes enrolado na mesma viciação. E isso é uma escolha. Entendeu? Isso é uma escolha. Individual, né? Individual. Né? É igual o texto que foi lido ontem aqui. Né? Eu não cheguei a falar nada não, porque eu não vou nem comentar, porque eu não vou conseguir criar um raciocínio em 3 minutos. Então, assim, não consigo transmitir o raciocínio em 3 minutos. Mas, assim, textos como aquele são textos extremamente complicados, entendeu? Por quê? Porque a gente tem que lembrar que nós estamos num processo de tradução, né? A codificação é escrita em língua inglesa, né? O significado de dom na língua, codificação escrita em língua francesa, né? O significado de dom na língua francesa não é o mesmo significado de dom que a gente tem na língua portuguesa. Então, você escolhe, toda tradução é uma mutilação, né? Independente, o melhor tradutor, principalmente quando se traduz algo para o português. Por quê? Porque o português é uma das línguas no mundo com maior quantidade de sinônimos para uma única palavra. E quando você vai traduzir, né? Eu estou traduzindo, né? Aí eu tenho um monte de sinônimo para cada palavra. Eu vou escolher aquilo que mais me atrai. E vai ficar outros para trás. Então, assim, a interpretação ipsilíten daquele texto e de outros é extremamente complicada. Por quê? Porque para o português, né, o Brasil, né, para o nosso entendimento, dom é algo que é doado. E se você considera que Deus ofertou a qualquer pessoa qualquer outro dom que não seja a existência, você tira o atributo de justiça divina. Por quê? Então diz assim, se Deus te deu a fé, então eu sou muito bom porque eu tenho muita fé, porque Deus me deu a fé. Mas a Elzira não tem fé nenhuma. Então Deus gosta mais de mim que de Elzira, porque Deus me deu fé para enfrentar a vida, não deu fé a Elzira. Quando na verdade são aquisições. São construções individuais. Então Deus oferta oportunidades. E é a palavra que melhor se encaixa. Você reler aquele texto e você substituir a palavra dom por oportunidade, né? Se Deus te deu a oportunidade de nascer numa família onde a sua inteligência se desenvolve, olha como é que o efeito é completamente diferente de se Deus te deu o dom de nascer numa família. Porque dom para nós, ele se vincula a privilégio. Não tinha isso no texto, não tinha. Nós é que fomos elaborando. Eu acho que foi nos comentários, não? Eu tenho certeza que o texto é grande, né? Mas. Só para não saber nós tratamos muito nos que é dom e virtude. Para mim, dom, eu achava que aquilo, vamos supor,
a Letícia tem um dom de tocar, de cantar. Ela já veio com essa presente, essa dádiva de lá. E eu estou, porque estou suando a camisa no pandeiro lá em casa. Eu quero chegar, estou vendo, né? Tratando. Aí o que acontece? Isso é uma virtude, você é uma pessoa virtuosa no pandeiro? Eu não consigo entender. Você é esforçada. Não Então, entendo nem tudo uma de esforço. coisa nem do outro. Então, Entendeu? Eu, Bárbara, entendo que a musicalidade da Letícia é uma construção sedimentada à existência. E a sua construção de musicalidade é uma construção recente. Então, você está construindo esse trajeto que ela já desbravou, cimentou, asfaltou e está percorrendo. Entende? Essa que é a grande coisa, da gente olhar para você e pensar assim, nossa, Letícia veio com um dom de vagabunda. Deus vai lá, brotou, pinga ali na cabeça dela, e aí ela não só é vagabunda, como Deus é complexo, né? Então tinha que pingar na cabeça do mundo. Eu sempre, sem consultar nada de dicionário para ver a definição de dom, eu tenho na minha cabeça que o dom deve ser construído também. Entendeu? Mas Construído, não é o um dom que ela significado tem. da vulgar da coisa. Então, eu trago na minha gavetinha lá. Já trago, porque eles falam, a pessoa, nossa, já nasceu campeão, tem um dom para isso. Quando a pessoa já traz isso no arquivo. Isso é construção De lá para cá. de várias encarnações. De várias encarnações que o indivíduo se dedica àquilo. Mas aí, por exemplo, Marco, isso da Letícia, ela vem construindo, de repente, até de outras vidas. Que pode ser um arquivo do perispírito dela. Aí, agora, a Elzira está cavando, né, no mármore. Ela está tentando, ela vai aprender. Aí, esse aprendizado vai ficar arquivado no perispírito dela. De repente, na próxima, ela já, saiu do hospital tocando pandeiro. Pode acontecer. Entendeu? Essa aqui é a questão que as pessoas têm muita dificuldade de entender, cara. Quando a gente... tem gente que fala assim, fulano tem o dom para música, a coisa sai naturalmente. O outro não, o outro estuda e toca, mas ele não tem aquele dom. Essa concepção de dom, na verdade, ela traz carregado em si um privilégio. Até porque, culturalmente falando, como espíritas, a gente entende que a gente tem um processo de vida. Mas nós, no Brasil, somos espíritas profundamente contaminados por outras crenças religiosas. É só a gente ver como a gente angelicaliza a criança. Quantas pessoas espíritas você já ouviu falar assim, mas a criança é um anjinho? Né? Quando doutrinariamente a gente entende o seguinte, o espírito evoluído manifesta uma criança evoluída. O espírito atrasado vai manifestar associações. Então, assim, a característica da infância, a diferença é que o espírito violento, ele é uma criança violenta com muito menos potencial do que um adulto. Por quê? Porque na criança, o espírito não está totalmente de posse da sua característica. Mas não tem essa coisa do espírito ser ruim, igual cão, e a criança ser santa. Gente, falar em criança, eu tenho tido um contato com crianças horripilantes e não tem noção. O que está acontecendo? O garotinho sentou e falou assim pro outro, vai lá pegar. Só que ele não viu que eu estava baixada, arrumando o armário de bala. Ele falou, vai lá, que eu escutei o Beto falar, essa câmera aqui está com defeito. Olha só. Vai lá. Aí eu levantei, a câmera não está com defeito, não. Quase infartou na minha frente, assim, ó. Colete. Ele falou pro colega ir lá pegar, roubar. Eles roubam o tempo inteiro na padaria. Gente, eu não estou falando de adolescente, não. Eu estou falando de menininho de 8, de 7. Ele subiu na cadeira, sentou e falou, pode
falou, eu ouvi o Beto falar que essa câmera aqui tá com defeito. Olha que loucura. Isso está muito dentro desse processo. Por quê? Porque nas outras religiões cristãs, né, a alma ela é imortal, né? Isso é uma característica de toda religião cristã. Toda religião cristã acredita em vida após a morte. Mas a vida se inicia na concepção. Então, toda criança nasce inocente, né? E vai adquirindo E aí, em cima dessa concepção, quando você tem uma criança de 2 anos, de 3 anos, de 4 anos, que senta na frente de um piano e toca, nossa, Ao dom. Esse nasceu. Né? Quando, na verdade, você às vezes você está diante da reencarnação. Há pouco tempo aí, se eu não me engano, rolou muito na internet a atribuição à reencarnação de Chopin. Porque é um garoto indiano, se eu não me engano, de 11 anos de idade, que nunca viu um piano na vida, quando olhou o piano, sentou e tocou sem partitura as músicas de Chopin. Entendeu? E só tem uma explicação. Entendeu? É exatamente. É esse processo. Ou é a reencarnação de Chopin. Não necessariamente. Mas eu achei que não, deixando que não seria Sem dúvida que seja. Não, o que leva as pessoas a dizer que é a reencarnação de Chopin é o fato dele nunca ter visto uma partitura, nunca ter visto um piano e sentar e tocar as partituras de Chopin, que são das mais complexas para piano. Entendeu? Só a reencarnação uma explica. familiaridade que a reencarnação explica. Entendeu? Mas aí não quer dizer. Então, assim, esse é o processo. Então, tudo é aquisição. A gente está falando a nível de música. Mas quantas pessoas têm a oratória com uma facilidade desde muito cedo? Né? E às vezes são oriundos de famílias cultas, que incentivam a leitura e etc. Mas muitas vezes estão inseridas em processos onde isso não é incentivado, isso só pode ser bagagem de vida anterior. Nesse sentido que o garotinho lá de 8 anos, ele já trouxe essa. Ele teria que melhorar, então ele já veio com um propósito melhor. Só que ele foi inserido num lar onde as pessoas não estão alimentando, então ele já tem isso, vai ser predisposto. Sim, ele já tem a predisposição, ele já tem a predisposição, ele já tem a viciação, não é a predisposição, é a vida que todo mau hábito é vicioso. Mentir, roubar, bater, matar, todos os hábitos são viciações. E isso está ali, latente. Quando a gente vai passando, e aí tem os processos, né, de consolidação da reencarnação. Então, a criança até os 7 anos, ela está bem desprovida do seu acesso. A partir dos 7 anos, você começa a ter acesso, né, a quem você é, mas ainda muito amparado pelos protetores espirituais. A partir dos 15 anos, você está já de posse da sua característica. Por isso a grande importância da infância. Por quê? Porque está lá a viciação do furto. Mas se você tem uma família onde a honestidade é trabalhada, onde o correto é trabalhado, onde a verdade é trabalhada em família, em ambiente, na escola, nos convívios, essa viciação ela vai enfraquecendo o indivíduo. Agora, se quem teria a missão, né, e aí a gente tem que entender que missão não é só de pai e mãe, tá? Missão é de pai, de mãe, de avô, de avó, de tio, de professor, de evangelizador, de quem tem contato com a infância, né? Se as pessoas prioritárias que têm contato com essa infância normalizam a violência, normalizam o roubo, trabalham que o mundo é dos espertos e etc., você vai ferramentando aquele vício, fazendo ele crescer. E isso para tudo. Para mentira,
para fofoca, para maledicência, para violência, para agressividade, para tirania, para desonestidade. Aqui, no texto que nós lemos, que esse psicólogo no começo fala que é um sistema, é uma ideia de alguém, não fala nem de quem, não está lá no livro dos médicos, seria esse sistema da alma material que considera. Participa do trabalho em sistemas, né? Então considera a alma e o perispírito um só. Né? Mas ele não fala de quem que é, inclusive, né? Essa ideia, né? É só ir lá no livro dos médicos, na primeira parte do capítulo 4. No livro dos médicos. É um nome. Ali dentro tem. É isso? Então, a gente entender muito isso, né? Entender que para ser espírito não basta acreditar na reencarnação. Não basta, a gente precisa entender que as reencarnações, elas fazem parte do mesmo bolo de filme. As reencarnações, elas não são livros separados num instante, elas são capítulos de um mesmo livro. E muitas vezes, por que eu não posso pegar um romance, um troço qualquer, abrir lá no capítulo 20, começar a ler e querer entender a coisa? Porque o capítulo 20 está ligado ao 19, que está ligado ao 18, que está ligado ao 17, que está ligado ao 16. E é por isso que a gente pega filmes aí como Aqui a Vida Continua e acha uma bosta. Salta de um capítulo para o outro, de repente você vê a pessoa no meio do filme e você sabe totalmente. Né? Porque da onde saiu esse indivíduo estava no capítulo que não foi abarcado no filme. Então o indivíduo brota na história sem você saber de onde veio. E aí quando você lê o livro, você sabe que tem da onde o sujeito veio, tem uma história. E reencarnação é a mesma coisa. O que nós somos hoje é explicado pelo que vem acontecendo com a gente desde o dia que a gente nasceu. Mas também e sobretudo pelo que a gente viveu antes, e antes, e antes, e antes. Não fala, é um sistema. Mas são, mas tem, Roberto, vários estudiosos e várias correntes universalistas que teorizaram, estudaram esse tema também. Essas correntes, é os 50 lá. Porque eles são formados no mesmo dia? Porque eles são formados no mesmo fio? Não, São esses diversas outros teorias, essa parte do livro dos médios vai falar das diversas teorias esses outros para estudiosos explicar teorizaram que perispírito e alma era uma coisa as só. manifestações físicas. Por isso que ele fala aqui no início, que foi o que o Roberto chamou a atenção, que consiste numa opinião particular sobre a natureza íntima da alma. Segundo essa opinião, a alma e o perispírito não seriam distintos. Mas isso fala embaixo que isso não foi confirmado pelos espíritos. Os espíritos vão dizer que sim. Formando um todo. 21, 22, 23, 24, 25, 75. Por que, gente? É o espírito que aparece. Sim. Então, ele não materializado. O espírito não. Do outro 25 que A matéria mesmo. Pelos médios? Ainda é mais materializado. 24, 25. Não. Peraí. Então, qual é a Eu digo, gente, que as matérias são É nos 50. as matérias Não, sejam mas diferentes, dentro do né, Bárbara? índice- Porque a hein, matéria hein, desse corpo é átomo. O que é átomo? São proteínas, né? Carbono, hidrogênio, elétron. Carbono, hidrogênio, oxigênio, hidrogênio. O perispírito ele não é feito de átomos como nós conhecemos. Não. Ele é feito de uma substância que nós ainda não conhecemos. Não é? É uma substância, por exemplo, eu já vi o que é ectoplasma, por exemplo, eu vejo.
Eu vejo isso aí, não como aquela menina que começou com a gente, aquela que saía de mim, que realmente sufocava, e ela ainda fazia assim ali dentro. Ela pegava assim, né? Como é o nome? Carol. Lembra que a Carol, ela via, eu acho que agora o João vê assim também, né? Como é denso, a densidade do ectoplasma, por exemplo, mas é diferente do que a gente conhece como matéria. Energia atualmente também é matéria, mas não é matéria como a matéria é massa. É outro tipo de matéria. Isso. Pelo que eu entendo, não. Vamos ver a Bárbara ali. Bárbara, e essas matérias não são iguais, né? Ela está dizendo que são iguais. Eu acho que não são. Uma coisa é essa matéria, outra coisa é o perispírito ou o ectoplasma do fluido vital. Hoje, Sandra, pela teoria física da coisa, Matéria não é mais um elemento. Né? Ao quê? Matéria não é mais um elemento, é energia. Sim. Né? Tanto é que a energia, que nós dizíamos que não era matéria, que era energia, também é considerada hoje pela física matéria. Pela física quântica, o que diferencia uma matéria da outra? É a velocidade da energia. Né? Quanto mais lenta a energia, mais tangível a matéria. Quanto mais acelerada a energia, mais sutil é a matéria. Essas são as palavras adequadas. Entendeu? Então, essa é a questão. A questão é que o elemento do perispírito, ele vai ter rearranjos diferentes. Vai ser matéria com rearranjos diferentes dos mesmos elementos. E aí a gente pode trazer aqui, por exemplo. Então, você pode isso ter aí que é o ponto. Não sabia disso, são os mesmos elementos. São os mesmos elementos. Só que, como você disse, com rearranjos diferentes. Por quê? Mas não seriam também com matéria, literalmente matérias diferentes? Não, porque ela pode estar aqui ou em qualquer outro planeta. Mas o que diz a doutrina espírita? Que lá em Marte, o perispírito vai se formar de elementos de Marte. Eles não seriam iguais. Não, o perispírito na Terra, ele vai pegar os elementos da matéria na Terra e vai rearranjar, né, de uma maneira específica. Se o espírito migra para Marte, o espírito, que a coordenação é do espírito, o espírito direciona a formação do perispírito com elementos daquele planeta, no caso de Marte. Agora, aqui eu já vou terminar de concluir, senão eu não consigo. Aqui na Terra, por exemplo, a gente tem exemplos disso. Você tem o mesmo carbono que dá origem ao carvão, que dá origem ao grafite e que dá origem ao diamante. Qual é a diferença? É o arranjo da molécula. Eu entendo que a mesma coisa se processa no Ou seja, o seu carbono é o mesmo. Agora, como eles se arrumam para formar as matérias de carbono diferentes, exatamente, é que são diferentes. Então, os elementos da matéria, do corpo e do perispírito são os mesmos. Mas o rearranjo no perispírito, que é uma matéria capaz de cruzar, né, esferas, né, porque o perispírito não pode espaço, né, ele tem uma vitalidade do espírito permanente. Então, é uma matéria permanentemente vitalizada, isso vai gerar um rearranjo diferente do rearranjo da matéria grosseira, que precisa da vitalização temporária do espírito. E faz todo sentido, porque o que muda daqui para Júpiter, para onde quer que seja, é a velocidade, é a energia. Tem até um filme que mostra muito bem isso, né? Uma coisa assim. Que eles têm prazer, né? Querem ter o extraterrestre quer namorar com um terrestre. Com isso. E aí isso fica muito claro para minha cabeça, pelo menos sempre viajei nisso, muito claro. Ele consegue ter um orgasmo, mas não é nada do que a gente está acostumado aqui fisicamente, né? Pura energia. Eles conseguem naquele filme mostrar isso, porque a energia dela é completamente, dele me lembro, é completamente diferente do outro. Mas eles atingem o mesmo, a mesma coisa que queriam, né? Que era um namorar, vamos dizer assim. É interessante. Mas a velocidade deles são diferentes. Na formação estrutural, por exemplo, né? Todos os planetas do Sistema Solar, da Via Láctea,
eles partem do mesmo ponto de origem. Então, em tese, seja em Júpiter, O universo é feito das mesmas coisas. o universo é feito das mesmas coisas. Entendeu? O que diferencia em cada um é o Eu acho que a reação gente tem. que vai se formar de acordo com a velocidade da energia, que está muito relacionada ao padrão de evolução. Porque a gente vê, inclusive, a gente vê que tem planeta que são só gases. Né? Não lembro qual quem, mas é só gás, né? Outros meio sólido e ainda líquido, né? No interior da Terra. E assim por Não diante. precisa mais lembrar que tudo isso parte de um elemento único, que é o fluido cósmico universal. É esse que é o nome, cósmico universal. Eu não consegui falar o que você perguntou, porque ela está falando, eu não consigo, estou quase, mas não consegui fazer os dois. Depois que existe fora do fluido cósmico aí seria o Espírito e Deus. Não é isso? Sendo que o fluido cósmico universal a gente entende que é o elemento primordial, mas para frente ele é abstrato, porque assim, qual é a composição do fluido cósmico universal? Não é. A gente não tem alcance Eles disso. não né? têm Foi o que eu estava dizendo antes, mas A gente não só sabe crescemos. que né, os espíritos falam que toda a criação, toda aí você tem que imaginar, desde as formas mais grosseiras até as mais sutilizadas, as mais puras, tudo está dentro do fluido cósmico. Ou seja, a gente entende que o fluido cósmico Universal é um arranjo global de todos os elementos conhecidos e os que ainda virão a ser conhecidos. No universo. A gente fala do ectoplasma hoje, que é outra matéria, né? Mas não falava disso há alguns séculos. Não existe isso. Deve por aí. Não existiu conhecimento disto. É isso. Acho também, com certeza não. 51, foi? O que uns chamam perispírito não é senão o que os outros chamam envoltório material fluídico. Direi de modo mais lógico para lhe fazer compreendido que esse fluido é a perfectibilidade dos sentidos, a extensão da vista e das ideias. Falo aqui dos espíritos elevados. Quanto aos espíritos inferiores, os fluidos terrestres ainda eles são de todo inerentes. Logo são, como vedes, matéria. Daí os sofrimentos da fome, do frio, etc. Sofrimentos que os espíritos superiores não podem experimentar, visto que os fluidos terrestres se acham depurados em torno do pensamento. Isto é, da alma. Esta, para progredir, necessita sempre de um agente. Sem agente, ela não é para vós, ou melhor, não podeis conceber, é espírito. Para vós, outros espíritos errantes, é o agente por meio do qual nos comunicamos convosco, quer indiretamente pelo vosso corpo ou pelo vosso perispírito, quer diretamente pela vossa alma, dom de infinitas modalidades de médiuns e de comunicações. Só uma observação aqui para a gente não ficar com leitura superficial e entender o que não está escrito. Quando ele fala, daí sentimentos, sofrimentos de fome, frio, sofrimentos que os espíritos superiores não podem experimentar. Ele está falando dos espíritos superiores encarnados. Tá? O espírito superior desencarnado, ele não sente fome, ele não sente frio, ele não sente vontade de fumar um cigarro, entendeu? Vontade no banheiro, ele não sente nada disso. Encarnado, ele vai sentir fome, frio, sede, dor de barriga, né? Tudo. O que ele está falando é que jamais no espírito superior, por exemplo, vai chegar numa reunião mediúnica reclamando de frio, reclamando de fome, porque ele não está impregnado. O pensamento dele não está impregnado nessa dependência material que os espíritos inferiores chegam na mesa mediúnica, com fome, com sede, com frio, com dor, porque o seu pensamento ainda está impregnado da materialidade que eles deixaram, tá? Agora me ocorreu uma coisa aqui muito sinistra. De ver assim, Dessa palavra. Essa palavra sinistra. Não, mas é sério, vocês vão perceber que é muito sinistro mesmo. Olha só.
Se os espíritos superiores, vem na minha cabeça, tá? Se os espíritos superiores não sentem essas coisas que são materiais, como eles podem sentir o amor por nós? O amor não é material, o amor é energia superior. Deus é amor. Ué, não, Olha só. peraí, fala de novo. O amor é uma energia mais sublime que existe, que vibra mais alto. Deus é amor. Nós somos feitos de amor. E isso tudo que foi falado ali são coisas materiais, sensações do corpo físico. Sensações O amor internas o amor é do corpo corpo físico. Ele vai sentir amor As por nós, coisas porque ele não vai sentir por nós Então, atenção. porque isso a gente vê, claro, com certeza, porque isso é puramente material, né? E até materialíssimo, que isso é um mecanismo para perpetuação da espécie, está dentro do DNA, não tem Ele não como vai você sentir fugir. ciúme, ele não vai sentir a posse. Agora esses aí, ciúmes, claro, isso não é uma coisa que nós vamos achar muito bom isso, perfeito. Por isso você está indo tão bem nos estudos. Eu fico vendo. Eu falo assim, nossa, está passando a perna no João. Não, desculpa, professor, eu fico achando muito legal. João, desculpa. Desculpa por quê, gente? Não, ela que falou que eu pedi, eu só dei mandando. Não, mas é sério mesmo, muito legal isso, né? Muito legal. Perfeito. João, agora o ponto de vista científico, ou seja, a essência mesmo do perispírito. Isso é outra questão. Compreender primeiro moralmente. Resta apenas uma discussão sobre a natureza dos fluidos, coisa por hora inexplicável. A ciência ainda não sabe bastante, porém, lá chegará se quiser caminhar com o espiritismo. O perispírito pode variar e mudar ao infinito. A alma é o pensamento, não muda de natureza. Não vades mais longe, porque este lado trata-se de um ponto que não pode ser explicado. Supondes que, como vós também, eu não perquiro, vós pesquisais o perispírito. Nós outros agora pesquisamos a alma. Esperai, pois, lamenais. É o nome do espírito comunicante. Não adianta a gente querer, né? Ah, não, mas eu quero saber qual é o elemento que é formado pelo espírito. É mais chapão, é mais produtivo. Não, isso é relevante. Primeiro que é irrelevante. É interessante, mas é irrelevante. Né? Não vai fazer diferença. Entendeu? É igual aquela coisa assim, né? Nós somos usuários de computador. O que é usuário? Usuário de computador. De computador. Para nós não tem muito significado entender qual é o elemento que é utilizado na placa, entendeu? Da memória, não sei da quanta. O que a gente precisa? Que o trem funcione e que esteja de acordo com aquilo que a gente precisa do trem. Eu ainda prefiro mais, que ele faça o que eu quero. Entendeu? Né? Se eu não preciso fazer live, eu não preciso de um trem que tem aquele negócio lá que o irmão ficou procurando, que o negócio subiu de 2.000 para 5.000, entendeu? Agora, se eu vou jogar, o trem sobe mais ainda, né? Porque as plataformas de jogo são pesadas, não sei o quê, e você bota lá, né? Notebook gamer, só vai de 9 para cima. Entendeu? Se eu não sou gamer, eu não preciso de um negócio de 9 para cima. Se eu só vou mexer com Word, Excel e PowerPoint. Entendeu? Então, assim, isso é que a gente precisa entender. Por que a gente precisa entender? E por que esse estudo aqui não é um estudo aberto? Não é um estudo? Porque isso não interessa a mais ninguém que não seja quem esteja trabalhando especificamente no perispírito. Isso não consola ninguém. Isso não... Uma coisa mais técnica. É uma coisa técnica para gente que trabalha especificamente com recuperação de perispírito. E você vê isso muito claramente, porque assim, por exemplo, eu gravo aqui, faço a gravação e coloco o vídeo no canal. Quando você compara as visualizações desse estudo com as visualizações do estudo da Joana, com o estudo do Evangelho, você vê que às vezes 2, 3 pessoas assistiram o vídeo, porque não interessa para a maioria. Exatamente. Não consola, não interessa, não acrescenta. Vai acrescentar especificamente para quem precisa ter um entendimento disso.
para entender como se portar na cabine, para entender como explicar a um paciente que chega aqui aflito e que está no tratamento há 6 meses e que não melhora o sintoma físico, entendeu? Para explicar uma pessoa que recebe uma captação de um comprometimento no fígado, um comprometimento no rim, um comprometimento no baço, faz exame, não tem nada no órgão material. Então, é importante para a gente entender porque a gente trabalha especificamente com isso. Por que não estão todos os grupos mediúnicos do SEMA nesse estudo obrigatório? Porque para quem senta numa mesa mediúnica, entender o funcionamento do perispírito não faz diferença. Então, é você perder tempo. Né? E vamos ser muito sinceros. Por que a gente tem muito problema escolar? Porque se estuda aquilo que não faz sentido. Então, você pegar um grupo mediúnico, por exemplo, fazer esse tipo de estudo, é você literalmente transformar o estudo em algo enfadonho, porque a pessoa está estudando um trem que ela não tem utilidade para ela. Entendeu? Então, esse é o processo. Entende que não vai ter, a gente bota lá exatamente porque daqui a pouco chega membro novo na equipe, a gente já está lá no meio do caminho, então, meu filho, pega lá e vai se organizar no leme, que a gente não vai poder voltar para ser na equipe agora. Né? A própria Elzira, por exemplo, já entrou para o estudo, a gente já tinha começado. Eu assisto muito filme. Então, ela tem a opção dos estudos anteriores para saber do que a gente viu. Então, esse que é o processo. Né? Porque a gente até começou de novo depois da pandemia. Por que a gente optou por começar de novo? Porque a equipe se renovou para mais de 50%. Né? E aí é inviável a gente ficar seguindo à frente. Pô, vamos voltar. Né? Mas a pessoa, se a gente vai voltar cada vez que entra um. A Francine e a Carla aqui chegaram depois da pandemia. Exatamente. Entendeu? Da Francine e a Carla. Eu cheguei quando estava começando, que recomeçou o estudo. Aí eu já peguei. E eu queria falar para você que agora que eu estou fazendo um retorno, né, da psicoscopia e usa muito tudo que a gente estuda para você poder dar um retorno. Tem pessoas que já chegam e falam, eu estou com o espírito obsessor, não estou? Você viu aí? Realmente. Né? A pessoa já chega e já sabe. O que eu tenho que fazer, minha filha? Eu já sei. Tá? Eu já falou no meu ouvido, já sei. Que a pessoa também tem um cunho mediúnico, ela estuda alguma coisa, não é profundo, mas ela sabe que está sofrendo de obsessão. E para falar sobre os comprometimentos, né, que são no perispírito, né, e não na matéria, nem no espírito. Então, a pessoa realmente, tudo ali que a gente estuda, você dá um retorno para a pessoa, bastante munição que a gente tem para poder conversar. É por isso que a gente estuda. Até eu falo lá, não falo não, quando as pessoas estão conversando, até hoje eu estou sabendo quem tem como obsessor, aquele que fica ouvindo vozes, aquele que fica incentivando a fazer alguma coisa que não quer. Então, muita coisa eu já estou sabendo. Mas eu não falo, Bárbara, porque isso que tem que falar aqui dentro. Isso, a gente vai, né? É igual aquela coisa, né? Quando a gente adianta, né, Elzira, isso é muito importante. A gente faz parte de um processo de saúde. Nós estamos falando de processo de saúde espiritual. Mas por que esse processo tem uma carência? Só a gente passar por um negócio. Vocês já repararam que técnico de raio-x não fala contigo? Ele pode ver o troço mais esquisito da face da Terra. Entendeu? Mas nunca ouvi falar de alguém, técnico de raio-x, que dá até esse raio-x e falar assim, volta correndo, tá tudo bichado. Não fala. Ele tá falando, por quê? Porque existe um processo. Né? Se ele se antecipa àquele processo, ele pode causar um dano gigantesco. Ele diz fazendo a tomografia, termina a tomografia, corre no seu neuro, porque tem uma coisa muito errada. O sujeito tem infarto no meio do caminho. Entendeu? Porque é uma coisa muito errada a nível neurológico, pode ser um monte de coisa.
né? Então, por mais que você perceba, é esse processo mesmo. Eu percebo, mas eu registro as informações e eu espero lá aqui captar. Por quê? Porque se o indivíduo entra aqui com captação completamente desequilibrada, isso atrapalha a minha captação. Ou se ele fica apavorado, nem resolve entrar aqui, vai embora, porta fora, isso atrapalha o processo. Por isso que é importante mesmo que a equipe trabalhe nessa sintonia, né? De entender, né? Os passos direitinhos desse processo. Mas é para isso que a gente estuda, para a gente poder Eu achei muito oferecer o melhor interessante atendimento possível às pessoas que buscam o centro. uma menina que esteve aqui, foi atendida por nós, e depois eu dei o retorno a ela, e ela falou, eu estou sofrendo de obsessão, eu sei. E eu ficou perdida, não, mas eu vou lutar. Quando eu voltar aqui da próxima vez, eu não vou estar mais sob a influência do obsessor. Ela falou para mim assim, a primeira. E ela subiu, eu falei que você pode assistir a palestra e tomar o passe. Ela subiu na hora, assistiu a palestra, tomou o passe, aí tinha na nossa biblioteca ali um livro, Obsessão e Desobsessão. E quando eu olhei para ela, ela estava com o livro debaixo do braço, ela comprou o livro. Eu achei assim super interessante, quer dizer, ela veio numa disposição, ela já sabia o que ela tinha e ela já saiu daqui com foco no tratamento. E falou, quando eu Tem tudo para dar certo. Tem tudo para dar certo. Né? Eu vou aprender sobre isso, eu vou aprofundar isso aí, vou me livrar disso. Entendeu? Vamos em frente. Segunda parte, capítulo 1, da ação dos espíritos sobre a matéria. Numerosas observações e fatos irrecusáveis de que mais tarde falaremos, levaram à consequência de que há no homem 3 componentes: a alma, o espírito, princípio inteligente, onde tem sua sede o senso moral, corpo, invólucro grosseiro, material, e que ele se revestiu temporariamente em cumprimento de certos desígnios providenciais. O perispírito, envoltório fluídico semimaterial que serve de ligação entre a alma e o corpo. A morte é a destruição, ou antes, a desagregação do envoltório grosseiro, do invólucro que a alma abandona. O outro se desliga deste e acompanha a alma, que, assim, fica sempre como um envoltório. Este último, ainda que fluídico, etéreo, vaporoso, invisível para nós, em seu estado normal, não deixa de ser matéria, embora até ao presente não tenhamos podido assenhorear-nos dela e submetê-la à análise. A gente vê que a fala, né, como o Espiritismo é a ciência, vê que a fala original, doutrinária, ela é extremamente contaminada por uma ciência que já não se pratica mais. Né? Porque a gente, isso as pessoas têm muita dificuldade de entender. A codificação, ela tem um marco temporal. Ela está ali dentro daquele processo de escrita temporal. Então, por exemplo, quando Kardec codifica, né, o que se tinha em ciência eram os fluidos. Hoje, o que se entende de ciência, fluido é sinônimo de líquido. Ele não tem mais o conceito que ele tinha na ciência no tempo de Kardec. Então, quando a gente fala, olha como é que a coisa fica contraditória para hoje, e ter esse entendimento é muito importante. Né? Quando a gente fala um envoltório, ainda que fluídico, ou seja, líquido, etéreo, vaporoso, aí já contradiz a desgraça toda. Né? Porque a concepção de fluido se alterou dentro do processo de ciência. Então, se a gente for atualizar dentro do processo de entendimento da ciência, e que para muita gente é considerado uma heresia, e eu ainda não entendi por que atualizar dentro do processo de ciência é considerado uma heresia, se o próprio Kardec disse que o espiritismo precisava caminhar com a ciência. Por quê? Porque ele entende, eu tenho data de validade, eu nasci no dia tal e vou morrer no dia tal. Esse é a janela temporal. A ciência é contínua, quem morre são os cientistas.
Então, é por isso que precisa, né? A gente teria, na verdade, um envoltório energético. E aí fica muito mais simples entender por que o perispírito não é tangível. Porque o fluido é tangível. Né? Hoje, o fluido é tangível. O perispírito precisa do corpo para ele materializar. Gente, é muito difícil, né? Eu tenho que colocar isso na cabeça, né? Para ficar tangível matéria a matéria, precisa de elemento material, não de corpo. O ectoplasma. O ectoplasma, por exemplo, você materializa e não necessariamente você precisa do corpo, tá? Mas o perispírito, ele é um envoltório energético. Daí a gente vê muito dos espíritas utilizando de nomenclaturas espiritualistas. Por quê? Porque fica muito mais simples de você entender o perispírito relacionado à aura, que é energia, do que relacionado a fluido, que na concepção atual é líquido. Então, o perispírito, ele é um envoltório, está escrito, é um envoltório fluídico, porque está escrito na nomenclatura da ciência DE, né? Mas a gente entender que o perispírito, ele é energético. Então, e aí, segundo a concepção que a gente tem de ciência hoje, que a gente tem ciência hoje, hoje, quando a ciência joga pelo chão o conceito de matéria e diz que tudo é energia, fica muito mais fácil a gente compreender como é que a gente sai do corpo e chega no espírito. Porque é um contínuo só. A diferença é que você está acelerando. Igual quando você anda num carro. Você está saindo de 10, de 20, de 30, 40, 50, 60, 70, 100, 120. Mas o processo é um. Então, aqui é a mesma coisa. O corpo é a matéria vibrando lá no início da aceleração. 10, 20, 30, 40, 50, entrou no perispírito. 60, 70, 80, 90, entrou no espírito. 100, mas para não. Entendeu? Quanto mais depurado, mais sutil, né? Assim. Quanto mais. E aí a gente vai ver, né? Aí vamos fazer a comparação ruim, né? Né? O espírito atrasado é a aceleração máxima de Fusca. Entendeu? Espírito evoluído é a aceleração máxima de Ferrari. Entendeu? Espíritos muito críticos é a aceleração máxima de chato. Já deixa de ser carrinho e vira rápido. Entendeu? Mas é mesmo um avião que tem capacidade de fazer velocidade quase que a velocidade do som. Ele necessariamente vai sair de 0 km. Ele vai progredir 0 a 10 km. Só que o alcance dele é o alcance que meu ar técnico não faz, não. Nem que eu meta o pé até vazar lá fora. Entendeu? Mas entende como é que fica muito mais fácil a gente entender quando a gente entende que é um contínuo, do que ficar entendendo que a matéria é uma coisa, aí o perispírito é uma coisa que está entre aquela coisa, e essa coisa tem um pouco dessa coisa, um pouco daquela coisa. É muito mais complexo de você entender do que quando você acompanha a ciência hoje. Quando a ciência hoje vai dizer que tudo é energia, rotacionou pouco, energia mais densa, rotacionou muito, energia mais. A gente consegue entender essa dinâmica. Para mim é mais fácil, não sei se para vocês, né? Às vezes é mais fácil para mim, meu Deus, desse jeito eu entendi também. Entendeu? Usando bom neném de pré-escolar. Eu gosto. Mais fácil para entender. Esse segundo invólucro da alma, ou perispírito, existe, pois, durante a vida corpórea. É o intermediário de todas as sensações que o espírito recebe, pelo qual transmite sua vontade ao exterior e atua sobre os órgãos do corpo. Para nos servirmos de uma comparação material, diremos que é o fio elétrico condutor que serve para a recepção e a transmissão de pensamento.
é, em suma, esse agente misterioso, imperceptível, conhecido pelo nome de fluido nervoso, que desempenha tão grande papel na economia orgânica e que ainda não se leva muito em conta nos fenômenos fisiológicos e patológicos. Agora esses negócios de grita é complicado. Tomando em consideração apenas o elemento material ponderável, a medicina, na apreciação dos fatos, se priva de uma causa incessante de ação. Não cabe aqui, porém, o exame dessa questão. Somente faremos notar que no conhecimento do perispírito está a chave de inúmeros problemas, até hoje insolúveis. O perispírito não constitui uma dessas hipóteses de que a ciência costuma valer-se para a explicação de um fato. Sua existência não foi apenas revelada pelos espíritos, resulta das observações, como teremos ocasião de demonstrar. Por ora, e por não nos anteciparmos no tocante aos fatos que havemos de relatar, limitaremos-nos a dizer que, quer durante a sua união com o corpo, quer depois de separar-se deste, a alma nunca está desligada de seu perispírito. Hão dito que o espírito é uma chama. Isso é importante, só para revisar esse bem aqui. Depois de separar-se deste, a alma, o espírito, nunca estará desligado do seu perispírito. Né? A dúvida lá no início, né? É porque esse livro a gente estuda bem, mas esse livro ele tem a característica de ser exatamente aquilo que eu falei, ele é cadinho de cadinho, né? Porque o objetivo dele é ele pega tudo que tem na codificação e nas obras complementares e que falem sobre perispírito. Então ele vai pegando cadinho de cadinho e tem hora que o quebra-cabeça parece que não encaixa. Então, por exemplo, quando ele começa lá, ele fala, né? Segundo o invólucro da alma ou perispírito, existe, pois, durante a vida corpórea. É o intermediário. Aí ele dá a entender que só existe enquanto está vivo. Entendeu? Aí depois ele vai lá na outra parte que já fala que ele... Mas, na verdade, ele está falando aí do fluido vital, né? Entendeu? Do pretérito, né? Isso. O que só existe durante a vida corpórea é a bordinha do perispírito mais próxima da carne, que tem o nome de duplo etéreo. Duplo etéreo a gente pode entender como se fosse uma fita que cola uma coisa na outra. É como se fosse uma bateria, Matheus. Uma bateria? A bateria que vitaliza o corpo físico. Ah, sim. Fornece a energia para que a gente entenda. Ela é a bateria que vitaliza. Qual é o local da bateria? A bateria não está no corpo, a bateria está no perispírito. Mas como a única função dela é vitalizar o corpo, quando há a morte, ela morre, ela fica no corpo. No duplo etéreo é onde fica armazenado o nosso fluido vital. Isso. Entendeu? Por isso que ele fica no corpo. E é do duplo etérico que os espíritos vampirizadores sugam, o que sobrou depois que ou mesmo em vida, vão sugando a energia vital nos processos obsessivos mais graves. Obsessivos de vampirização. Então, assim, é por isso que eu falo que é muito mais fácil a gente entender, né, como um contínuo do que como essa coisa do... Porque, assim, eu não gosto muito dessa tá na codificação do SP, mas eu não gosto muito dessa alegoria de envoltório, de roupa. Por quê? Porque a gente entende, se você for botando uma roupa em cima da outra, 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 igual a galera que manda Letícia falar porque ela não foi o cara que bota 6 casar, entendeu? Eles não formam uma unidade. Então, você sabe quando começa uma blusa, termina outra blusa. Entendeu? Só que, nesse processo, é uma unidade só. Então, é muito difícil a gente tentar. A gente teoriza para tentar compreender, mas na prática, aonde termina do pretérito e começa perispírito propriamente dito, aonde começa o espírito
separar. É muito complexo. Entendeu? É porque é um contínuo. É difícil da gente ficar entendendo. E aí, eu me lembro muito bem, uma parte que mais da metade de vocês não teve, né? Eu acho que daqui só teve o Said, que não retém, a Sandra também tem dificuldade de reter, acho que o Roberto, o João e eu, acredito, que foi aquela explanação do Leonardo antes do início, né? E que se perdeu aí, a Rose tinha uma cópia, mas eu não sei se ela ainda tem, ou se não tem, né? Porque o Leonardo veio como médico trazendo, e aí ele traz as diferentes concepções, ele traz os corpos astrais, histórico, né? Que ele vai lá e ele vai e bebe de outras fontes, não só de doutrina espírita, e aí ele fala dos corpos astrais, né? 7 corpos astrais, né? E tudo. E aí ele usa de imagens que facilita muito a gente entender o quanto é um contínuo, né? Na verdade, camadas de um corpo astral, na verdade, seria esse perispírito. Então, A gente pode ter. É como se fosse assim. previsto no YouTube. pois é, nessa Já podemos época, fazer. a gente, né, Acho que a gente pode fazer contato com o Léo, porque o Léo deve ter sido esses tem visuais lá. gravado. deve Mas ter a gente vai fazer contato com o Eu Léo. tipo no Word, alguma coisa Eu assim, passou aqui pra gente que foi gravado. Ele fez um PowerPoint. PowerPoint, isso. O PowerPoint, um programazinho que eu estudei na casa da Rose, ele utilizou. Eu posso perguntar a Rose também, Ele Salão. projetou na televisão da Rose, no arquivo. Mas foi gravado, Me lembro. foi pro YouTube. Perdeu, Sam. Perdeu que Não, vendeu tudo o bem, canal. mas eu tô dizendo assim, foi gravado. Então, ele deve ter também dele. Quem gravou foi o João, a reunião. E isso quando o canal do João deu problema lá no canal do João, esse vídeo se perdeu. Então o João não tem e o YouTube também não tem. Eu lembro que o arquivo, a Rose pediu o Leozinho cópia, porque ela ia trabalhar com o pessoal da casa da minha. Não sei se ela ainda tem. E se Amanhã bobear, eu pergunto o que vocês acham? Não sei se ela Talvez, ainda tem. talvez no próximo encontro a gente convidasse o Léo para vir expor para a de gente. repente ele expõe o material Ele dele. vier também, o Leozinho é mega idade. Médico, ele é um médico cardiologista. Cardiologista Ele atendeu e aqui. geriatra. Cardiologista e geriatra. Ele atendeu aqui Leonardo Simões. lá no hospital. Entendeu? E o Leonardo fazia parte. Atendeu aqui também. Leonardo fazia parte dele, porque o Cosminha era médico, um atendente também, né, nas marcas. E quando a gente começa a estudar, antes da gente entrar no livro, ele faz um estudo, não sei se foi umas 3 horas, não foi? Né? Um estudo de umas 3 horas que ele vem trazer. Anatomia também, ele falou de anatomia, fisiologia, essa parte fisiologia, de corpo astral. E aí fica muito, muito fácil da gente visualizar como são camadas, mas na verdade é um único elemento. Isso que eu ia te falar, quando você falou de camadas unidas, a cebola, por exemplo, ela tem camadas, e elas estão todas unidas. É por onde flui, né? Toda o floema, cinema, não sei como é que eu vou explicar isso. Todos os seiva elaborada e não elaborada é dentro das camadas. Mas as camadas Mas elas são separadas, elas mas são intrinsecamente visíveis. ligadas. Elas são muito ligadas, mas elas são visíveis. Quando a gente corta e quer fazer um bife cebolado, a gente separa, né? Não, você pode separar cada camada, Cada camada mas elas é estão camada. todas intrinsecamente Entendeu? ligadas no fluido No de perispírito, alimentação. e principalmente no perispírito de espíritos mais elevados, essa individualização desses corpos se torna praticamente impossível. Se já é difícil separar o perispírito do espírito, que dirá as porções do perispírito. Mas, olha, eu vou insistir nisso, porque vocês nunca conseguem separar o que eu já separei, que é a única coisa que você pode botar no microscópio para ver as células de celulose. Por isso que eu estou dizendo, eu acho que ali é um bom exemplo. Elas estão intrinsecamente ligadas. Você pode separar, como nós separamos quando a gente morre, o corpo separa do espírito, enfim, mas elas estão todas ligadas. Tem umas películas que você só tira se você tiver conhecimento, para destacar.
Amiga Sandra, por que você não traz no microscópio? Eu tenho que achar. Então, Dia que você eu terminar minha Você formação, podia tem trazer e mostrar isso pra gente na prática. Como é que funciona isso na prática? Porque quando eu Porque ainda para falei entender quando que eu está falei sobre a separado entre dificuldade aspas, de não tá. separar, eu não estou falando do corpo do perispírito. Eu estou falando Não, daquelas camadas mesmo. das camadas do próprio Sim. perispírito, entendeu? Eu falei. Entendeu? Que na verdade não se dividem. Sim. Né? A gente divide para teorizar, mas na prática não se. Então, mas a cebola, vou insistir, se você separar aquelas camadas, não é mais uma cebola. Não funciona. Vai ser cebola para comer, mas não vai ser cebola. Não, como corpo, você está falando corpo, como corpo vivo, né? Não é. Não continua sendo se ela é separada. Então, eu fico bem imaginando, se a gente perde a forma da gente, quando a gente chegar mais depurado possível pelo espírito, quase chegando no espírito, como é que nós vamos fazer? Mas a gente não perde a forma. Sem essa forma que nós temos A aqui. gente não perde a forma especificamente, não, Luzira. Na verdade, você vai tornando, você vai se tornando Menos digamos denso. assim, artífice primaz da sua forma. Eu não vou precisar de coração, não vou precisar de barriga, essas coisas. Até porque o coração, É o João vamos lá, falando, o coração, Manter isso aqui vivo. o coração é seu órgão, mas não está na sua forma. Né? Ninguém olha para você e vê seu coração, seu fígado, seu rim, seu pâncreas. Isso é para manter esse corpo você tem. Uhum. Não está na tua forma, tá? A sua forma é o visual humanoide, digamos assim, que é todos nós Precisa se temos. das mãos um pouco. Quanto mais evoluído você tem, você dispõe de um catálogo de formas que você já viveu. Então, assim, eu acho essa cara lindíssima do Ariano Suassuna quando ele quer que Jesus preto. Né? Por quê? Porque, na verdade, Jesus se apresenta, porque todo espírito se apresenta porque é. Então, você pode ter aqui, você pode ter 4 médiuns videntes aqui, você pode ter um espírito do Dr. Bezerra que se apresente para um como negro, para outro como careca, para outro como mulher, para outro, e ser o mesmo espírito dizendo mesmo. Aí nós que somos traçados do orgulho, né, onde diz assim, eu estou vendo a figura do Dr. Bezerra, não, mas eu estou vendo o espírito de uma mulher, não, mas eu estou vendo o espírito de um indiano. Aí vai prevalecer a voz do médium que tem maior respeito aí, e o resto é mentiroso. Entendeu? Não, confiável é o João. João, você está vendo quem está vendo a mulher, o resto não está alucinando. E você tem o mesmo espírito se mostrando de diversas formas. Há uma experiência dessa que Kardec faz no livro dos médiuns. Ele pede a um espírito que dite a mesma mensagem para 5 médiuns diferentes. A mesma mensagem. E aí depois isso é registrado lá, ele registra como cada médium recebeu a mensagem. Fica as diferenças assim, muito evidentes. Né? Como cada um decodifica a mensagem do Espírito e, de acordo com o seu cabedal cultural, escreve lá. Então, você vê diferenças muito bem demarcadas entre uma comunicação e Você outra. lembra? Mas a essência é a mesma. Mas a essência é a mesma. E só um minutinho, Zé. Isso que a Bárbara está falando é algo que a gente vê presente no movimento espírita, assim. Quem é o doutor Bezerra do movimento espírita? É o doutor Bezerra pelo Divaldo Franco. Entende? Se não O doutor, falar daquele jeito, se não falar daquele jeito, com aquele linguajar, não é doutor Bezerra. falsificação. Não é doutor Bezerra, é mistificação. Entende? E isso é algo grave. Né? E é grave por quê? É grave primeiro, porque se o doutor Bezerra vem aqui e fala através do Roberto, né? O que nós vamos fazer? Nós vamos ignorar a mensagem do doutor Bezerra, porque através do Roberto não é da mesma forma que através do Divaldo.
E, por outro lado, a gente vai comprar mensagem mistificada que venha de Divaldo, porque está no formato de Bezerra que a gente, porque você tem Bezerra xenofóbico no último livro. Mas eu acho que isso é falta de estudo. Porque... não acha não, Francisco. Não precisa achar não. Porque no livro dos médicos falam que eles vêm com essas características para a gente ter aquela certeza que aquele espírito ali vai passar a velocidade, né? Só que, assim, a gente tem que olhar para a mensagem, o conteúdo da mensagem, entendeu? Porque eles vão fazer... eles vão vir igual o Zé Grosso. Vem falando daquela forma para quê? Não, para todo mundo entender que é o Zé Grosso, né? Só que se ele vier falando com a minha voz, e a gente tem que olhar o quê? A mensagem. Não, ele falando para minha voz. Mas a mensagem é coerente com tudo que o Zé Grosso geralmente fala, ensina e tudo. Aí eu acho, por isso que eu acho que é um pouco de falta de tudo. Não porque a voz é independente da voz. Eu acho que não tem médico que fala com o Zé grosso e tudo, falando daquele jeito. Mas tem médico que não fala. Entendeu? Eu acho que. E está relacionado até com a capacidade mediúnica, Francisco, porque mudar voz, mudar gestual, mudar expressão é uma característica mediúnica chamada plasticidade. Existem médios extremamente plásticos e existem médios com pouca capacidade de plasticidade. Eu, por exemplo, trabalhei com uma médium numa reunião que era uma coisa chegava a espantar, né? A Rita Coro, quando recebe um espírito ancião, ela envelhece fisionomicamente. Ela, quando recebia um espírito infantil, ela rejuvenesce. Ela, quando recebia um espírito masculino, a feição dela a gente sabe que a feição masculina, ela é enriquecida, independente. Ainda tem um médico que tem dois filhos, o menino e a menina são parecidíssimos, mas o Cauã é nitidamente mais embrutecido que a Carolina, porque são feições masculinas. As feições delas, a Rita Coro é uma das médicas que eu já trabalhei de maior capacidade plástica que eu já vi em médiums trabalhando. Então, assim, tem médium que é extremamente consciente, que se sente ridículo, né, engrossando a voz. E aí ele não consegue fazer isso. Entendeu? Da mesma forma que tem médiums que mudariam a voz tranquilamente, mas simplesmente não sai. O médium não consegue. O fato de ele não conseguir mudar um tom de voz, é isso que interessa? Ou o que interessa é o conteúdo da mensagem? Da mesma forma, pode vir lá Bezerra, vamos matar quem pensa diferente da gente. Não é Bezerra, gente. Não é Bezerra, é simples assim. Entendeu? É inconcebível que um espírito resolve ficar na Terra, entendeu? Para auxiliar na evolução dos seus companheiros, entendeu? Demonize uma parcela da população. Simples assim. Não foi, cara. Todos nós não falha também. Entendeu? Então, isso a gente precisa entender. E vamos lembrar, né, Bárbara, que lá no Livro dos Médios, Kardec formula uma pergunta que a gente nunca pode perder ela de vista quando ele pergunta assim: qual é o médium mais perfeito? O menos enganado. A resposta é essa aí. É o menos enganado. Né? Então, o Chico Xavier foi enganado. O Divaldo Franco dá amostras aí claras de ser enganado. Né? E a gente mesmo, se não ficar atento, né, o nível de engano que a gente sofre vai a uma condição inimaginável também. E aí a gente tem que pensar o seguinte: mas então, quanto maior a importância o médium tem
recebe do coletivo, mais probabilidade dele sofrer engano. Por quê? Porque o espírito que quer dividir, o espírito que quer enganar, o espírito que quer destruir, ele não vai perder tempo com Zé da Couve, entendeu? Que não pode fazer um grande estrago. Ele vai mexer com quem pode fazer um grande estrago. Então, quanto maior, ela pior, né? Quanto maior a responsabilidade no serviço, maior a necessidade de vigilância. Por quê? Porque, né, aqui, hoje, vou dar um exemplo assim, entre nós, assim, basiquinho mesmo. Fazendo uma grande M, quem causa mais estrago no SEMA? O João ou o Said? João. Não é porque eu saí do presidente, porque o João é presidente. Então, sair, se me trair, tem um impacto na comunidade. O João se trair a mulher dele e outra. Entendeu? Ele não é o presidente da casa, ele não é o diretor da ecoplasmia, ele não é o diretor do departamento doutrinário. Como ele pode? E é assim. Então, o nível de vigilância, quanto maior, daí está lá a dica do JC. Aqui muito é dado, muito será pedido em conta. Então, quem tem mais responsabilidade tem o dever de zelar responsável por essa responsabilidade. E quando a sociedade vê um trabalhador que fica obsediado? Como eu, por exemplo. A comunidade E que você está falando? Nós, a comunidade daqui. Mas, Sandra, a gente fica vibrando e desejando profundamente que você se recupere quanto antes, que você voltar a integrar as suas funções de antes. Quem pensa diferente disso, que deve existir, está completamente fora do propósito. Está fora do propósito. Está fora do propósito. E pode ter certeza que tem. E tem gente querendo que você se afunde mais ainda. Entendeu? Por quê? Como tem gente querendo que eu me afunde, filha. Como tem gente querendo que eu me afunde. Como tem gente desejando. Todos os trabalhadores João, eles disseram que eles exato. debatem nos matos. Por quê? Porque você, né, se aquele trabalho específico te incomoda, o que você mais quer é que as pessoas envolvidas naquele trabalho se deem mal. Né? Esse é o pensamento baixo da nossa humanidade baixa quando a gente se vê contrariado por determinadas coisas. Teve uma coisa que aconteceu aqui que eu fiquei muito triste, foi na negócio da sede. Isso foi uma coisa que não deveria acontecer, porque a maior parte que vem aqui entende um pouco da... Então, porque ele tem um defeito, ele não pode trazer uma mensagem bonita como trouxe, só porque ele tem um defeito físico. Mas, aí eu resgato a fala da Francine. Né? Eu acho que é falta de estudo. Pois é. Por quê? A gente vê, no próprio livro dos Espíritos, Kardec faz uma pergunta, os Espíritos respondem. Aí, cá embaixo, ele repete aquela pergunta de outra forma. Os Espíritos dão um pito em Kardec e falam assim, ó, você não já perguntou isso aqui em cima? Ó, o problema da forma é com vocês, a nós interessa o fundo. Né? Então, o que gerou a questão sobre o assédio? Um espírito que fala visivelmente, como um... Explica porque o Roberto não está entendendo. A gente vai explicar para o Roberto. Dando características de ter uma deficiência mental, vamos dizer assim, não pode dizer coisas nobres e superiores. Como foi falado. Eu vi a comunicação dele, mas o que surgiu em decorrência disso que você achou? Então, o próprio espírito comunicante, depois, na reunião mediúnica lá em cima, acusou que pessoas aqui falaram que a comunicação foi inventada, que era mentira, que um espírito com aquelas características não podia ser um benfeitor. Isso foi na ectoplasmia? Ele deu mensagem final na ectoplasmia. É um espírito funcional. Ele deu mensagem final na ectoplasmia. Né? Algumas semanas depois, ele revelou na reunião mediúnica que ele ficou profundamente entristecido,
E ele deu a comunicação querendo auxiliar as pessoas, porque ele veio falar especificamente que as pessoas estavam entrando com pensamentos que não eram bons e que isso prejudicava. Mas ele falou utilizando, né, as formas dele. E as pessoas, e depois da comunicação dele, as pessoas escondem pensamento de mim, do João, do Roberto, do Ney, mas não escondem, né? Pessoas pacientes saíram, né, com o pensamento de que a comunicação era fraudulenta, de que espíritos benfeitores não podem ser mongóis. Entendeu? Foi o que eu estava dizendo antes, é puro preconceito. Capacitismo do plano espiritual. Como é que é? Capacitismo? Capacitismo do plano espiritual. Capacitismo é o preconceito contra a deficiência. É tipo assim, Sandra, é olhar para sair e achar que sair não pode ser Ou capaz. como a mim que quiseram me tirar porque eu fiquei bombada. Aí, Entendeu? não, e agora o que me veio aqui, interessante, que conforme vocês estavam falando, mas o pessoal estava no tratamento, por isso que eu repito, no tratamento e falo, julgando. Considerando que a comunicação é no final do tratamento. Então, e é de um tratamento. Essas crianças vão estar falando no menino na cabeça. Mas eu tenho uma dúvida sobre isso. Assim, até no que eu sei, a gente, quando morre, assim, entre aspas, a gente sempre vai procurar para entrar no Caio também, com o meu gatinho lá. O Caio é síndrome de Down. Mas se eu passar para o lado de lá, eu vou escolher a roupagem que eu quiser. Então, não é assim que eu entendo? Não é. A que você quiser dentro das possibilidades que estão permitidas. Porque o Caio... Você não pode escolher, por exemplo, roupagem de JC. Você está quem? Entendeu? Então, o Caio, o Acef, eles ainda estão com sintomas de Down? Eu não entendo isso que eu quero saber. Vamos lá. A trissomia do cromossomo 21 é uma expressão, antigamente se falava de anomalia cromossomial. Hoje o termo é expressão diferencial dos cromossomos. Né? Você tem trissomia do 21, você tem duplo X, você tem duplo Y, você tem várias diferenciações no genoma. Ela acarreta algumas alterações no fenótipo, né? Tamanho de língua, pode estar associada a algumas doenças endócrinas, cardíacas, etc. Mas é uma característica humana. Quando você morre, você geralmente fica, principalmente espíritos que não são top de linha, né? Que os top de linha desencarnam e pode assumir a feição que quiser, né? Os espíritos que podem estar acima de nós, mas não são espíritos perfeitos, muitas vezes eles apresentam a forma da última encarnação. Entendeu? E aí, essa forma deficiente, ela pode ser mantida por duas questões. Uma, porque a deficiência ainda está cristalizada no pensamento do indivíduo. Então, ele se identifica com a deficiência. E enquanto ele se identifica com a deficiência se mantém. E ela pode ser mantida por outro motivo. O espírito já tem condições de se manifestar sem qualquer deficiência, mas ele opta se manifestar com a deficiência para mostrar que a deficiência não é diminuição, é diferença. Entendi. Agora, só para poder... Hoje eu converso muito com o Caio. A gente conversa mesmo. A gente fala... Aí, dentro da minha conversa também, eu penso assim, quanto ele veio comigo porque foi enviado por Deus. A cada etapa que eu vou me desenvolvendo, eu também vou deixando ele se desenvolver. Então, ele não vai ficar assim agarrado, porque até agora eu tenho que melhorar. Não, ele não está agarrado, vamos lá. Ele não está agarrado em você, até porque ele não veio com você como presente de Deus. Ele assumiu com Deus o compromisso de direcionar você, porque ele já está à frente. Geralmente, espíritos protetores nossos
são espíritos de relação espiritual conosco, eles têm história conosco, né? E exatamente por terem conseguido avançar, eles escolhem, né, a função de nos guiar para que nós cheguemos. Agora, você andando ou não, ele anda. O ritmo de evolução dele não depende do seu. Né? A diferença é que ele está andando. Quanto mais você anda, mais perto dele você está. Quanto mais você para, mais longe dele você fica. Porque a marcha de um espírito que já assumiu a missão de conduzir outro espírito é uma marcha progressiva. O que é uma marcha progressiva? É uma marcha que não pausa. Ela é contínua. E a gente ainda está aqui. Se você ficar pausando, você fica mais longe. É isso que eu tenho pensado, que eu tenho pedido para poder achar mesmo a lição, não deixar me perder, porque eu achava que quanto mais eu progredisse agora, passasse do outro lado, eu deixar ele livre para ele ir para outro. Tipo assim, você está tranquilo agora. Ele vai assumir missões e pode ser que ele assuma e esteja com você há muito tempo. Zacarias está comigo há 1 ano, segundo ele. Há 1 ano que eu estou pesando eu passe. Já foi. Hoje, sim. Deixa eu só fazer uma ponderação. Já vai quebrar todas as cadeiras do centro. Hoje foi Liliane e Nancy, não precisava de mim. Então, depois você está ouvindo passo. Deixa eu só falar um negocinho aqui também para isso. Uma outra coisa também que eu acho que pode ser, que encaixaria no caso do assédio, foi a encarnação que ele se iluminou, né? Sim. Porque ele contou pra gente que na última encarnação ele fez bomba. Então ele usou a mente dele para fazer um mal. E aí ele veio com uma deficiência mental para tentar recuperar, né? Aprender que não deve usar a mente para fazer um mal. E ele se ilumina, né? E aquela feição se torna para ele uma feição cara. Entendeu? É a mesma função da voz, do timbre de voz rouco do Zacarias. Ele era muito inteligente. Muito inteligente. Por quê? Que é o timbre que ele assume depois que ele volta a falar, depois do budismo João Batista, o anjo diz para esse dormidor que você vai ficar mudo. Quando ele volta a falar, ele volta a falar completamente louco. E aquilo foi uma virada dentro do processo histórico dele contra o espírito. Então, ele sempre... O marco, né? O marco de... Já ouviu Zacarias com 6 médiuns diferentes. Sempre louco. Sempre. E já falou por mim sem estar louco. Porque o Estevão morre de medo. Então, tem vezes que ele está falando e quando o Estevão escuta a voz... O Estevão não tem medo dele, mas o Estevão tem medo da onde eu estou. E, então, toda vez que o Estevão está perto, ele pode estar se comunicando. Se o Estevão estiver acordado, ele comunica em voz normal. Então, ele não precisa falar, mas aquilo é caro a ele. A gente tem que aprender muito. Nós somos só no primeiro ano. Jesus, obrigado, com gratidão. A gente quer encerrar o nosso estudo de hoje. Obrigado a todos que estão aqui conosco, presentes, encarnados e desencarnados. Que todo o estudo de hoje a gente possa levar para o nosso ensinamento durante a nossa vida. Quanto mais a gente precisar dele, mais a gente tem claridade nos pensamentos para poder usar tudo que hoje nós aprendemos. Que o nosso grupo permaneça sempre junto, aprendendo e ajudando uma equipe, ajudando um ao outro. Ontem minha mãe veio aqui e disse que está muito bem porque ela viu que eu não estou sozinha. Coloquei até na frente. Gente, muito obrigada por tudo. Senhor, fique conosco agora, sim, nos acompanhe. Assim seja. Graças a Deus.